Olá, queridos evangelizadores, evangelizadoras, queridos educadores do Evangelho. Que bom poder, mesmo à distância, falar um pouco com vocês. Nesse momento, em que precisamos renovar a nossa fé, nesse momento em que precisamos renovar a nossa verdadeira intenção de estarmos aqui. Esse vídeo, ele tem como tema, esse que já está aí exposto, evangelizar, a tecnologia unindo corações, como aprender, como ensinar, como acolher. Então vamos pedir ao Pai que possa iluminar as nossas palavras, os nossos exemplos, que possa permitir, Pai, que as palavras que iremos aqui proferir possam penetrar não apenas nas mentes, mas acima de tudo nos corações de todo aquele que assistir esse vídeo. E que possa permitir, Pai, uma mudança positiva na sua forma de agir. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Bom, então vamos lá. Evangelizar. A tecnologia unindo corações. Como aprender, como ensinar, como acolher. Estamos numa época de transformação, de transformação planetária, como todos nós sabemos. Estamos numa época em que o planeta Terra está passando por transformações profundas e sabemos que as transformações pelas quais passa o nosso planeta, no fundo, são transformações pelas quais nós, habitantes desse planeta, temos que passar. E a pandemia, de Covid-19, que vem se alastrando, que vem se demonstrando tão persistente, ela com toda certeza é parte desse planejamento renovador pelo qual o nosso planeta precisa passar. E nesse momento precisamos nos unir cada vez mais em torno das convicções que vão nos dar a força necessária para seguirmos em frente. Então, estamos falando de um tempo de disrupção. E o que é disrupção? Disrupção é uma mudança que não manda recado, É uma mudança que rompe com tudo aquilo que vinha sendo a probabilidade. A disrupção, ela rompe com o provável, ela muda de caminho, ela acontece da noite para o dia, ela exige que a gente siga em frente, mesmo com o fato dela ter acontecido. É como se a disrupção nos obrigasse a trocar o pneu do carro, mesmo com o carro andando. Uma figura que eu gosto de usar, que eu acho que representa bastante uma disrupção. E estamos vivendo um momento de disrupção. E me parece que, cada vez mais, nesses tempos de transformação, de transmutação do nosso planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração, me parece que cada vez mais essas disrupções vão ficar frequentes. Cada vez mais teremos que encarar momentos de disrupção. E, para isso, nós precisamos de três componentes essenciais. Nós precisamos de coragem. Eu acho que, acima de tudo, os tempos de disrupção nos exigem coragem para seguir em frente. Mas precisamos também de cuidado. Cuidado. Seguir com coragem e com cuidado. E, em terceiro lugar, precisamos de resiliência, que é aprender nas dificuldades, se fortalecer nos momentos difíceis. Então, as disrupções, elas, com toda certeza, se tornarão mais frequentes em nossas vidas. E quando acontece uma disrupção, quando acontece uma coisa que transforma o momento atual num momento ruim, como esse que nós estamos vivendo, há uma certa tendência nossa, de negarmos o presente, de sairmos do presente, de não querermos viver esse presente
que nos apresenta, né? Ou seja, que se apresenta para nós. E eu gosto muito dessa figura, porque essa figura ilustra exatamente isso que eu estou falando. Se observar bem, o nosso amigo tem diante dele o presente, representado pelo buraco que tem na caixa. E ele tem as escolhas à frente dele para fazer, né? Ele tem um retângulo representando o passado, um círculo representando o futuro e o presente, exatamente como ele é, né? E ele tenta encaixar o passado, depois ele não conseguindo, tenta encaixar o futuro, e depois de tanto tentar, já exaurido, ele diz: por que eu me sinto tão cansado? E a gente às vezes se sente muito cansado exatamente por isso, que a gente tenta encaixar o passado, tenta encaixar o futuro, mas foge da possibilidade de encaixar o presente no presente. E o que significa isso? Significa olharmos para o presente como ele é, olharmos para o presente com tudo que ele traz, de bom, de complicado, de ruim, de tudo que ele nos exige, né? Somente o presente, na forma que ele se apresenta, encaixa, né? Nada mais encaixa. Se eu ficar tentando encaixar o passado e ficar pensando, meu Deus, antes da pandemia, como era bom quando não tinha pandemia, a minha probabilidade é me aproximar da depressão. E se eu tentar encaixar o futuro, né? Quando é que isso acaba? Tem data marcada, né? Isso vai acabar de vez, não vejo a hora. Quando será que é? Será que no segundo semestre? Será que ano que vem? A gente com certeza estará se aproximando da ansiedade, né? Então, ansiedade é excesso de futuro, né? Então, não tem como. O presente exige que nós fiquemos nele. Somente assim a gente vai poder superá-lo e não se sentir, ao contrário do que a gente pensa, tão cansado. Por mais que o momento presente seja difícil, por mais que ele nos exija emocionalmente, é exatamente olhando para ele como ele é que vai nos ajudar a superá-lo, né? A enfrentá-lo e a superá-lo. É como se nós estivéssemos vivendo, eu faço uma comparação aí com a marcha de um carro, né? Quem dirige sabe melhor o que eu vou dizer agora. A marcha de mais força de um carro é a primeira marcha. Tanto que todo carro, para sair do lugar, a gente engata a primeira, né? Exatamente porque a primeira marcha ela tem muita força. E para tirar um carro, né, do repouso, precisa de muita força. Então, a primeira marcha, ela tem essa condição. Agora, como ela é uma marcha de força, ela tira o carro do lugar, ela sobe morro, né? Ela sobe ladeira. Quando a gente vai subir uma ladeira também, a gente para o carro e coloca o carro em primeira marcha, né? Que é a marcha de mais força do carro. Mas tem uma coisa, a primeira marcha não corre, né? Quem dirige experimenta colocar o carro em primeira marcha e sair e andar só em primeira marcha. Não adianta você afundar o pé no acelerador que o carro vai gritar, 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 o motor vai fazer muito barulho, mas ele não vai correr. A primeira marcha ela não tem a capacidade de correr. Ela tem a capacidade de tirar do repouso, de tirar do lugar, né? De subir uma ladeira, mas de correr não. E uma outra característica da primeira marcha é que ela consome muito combustível. Se a gente andar só em primeira marcha, a gente vai ter que reabastecer o carro o tempo todo. E é isso que está acontecendo com a gente na pandemia. Nós estamos sendo meio que obrigados a andar em primeira marcha o tempo todo, porque a cada dia a gente está tendo que se tirar do repouso, né? Se fazer andar, se fazer caminhar com tudo que está acontecendo à nossa volta. A gente tem que encontrar força, né, e andar em primeira marcha, mesmo sabendo que é um andar lento, né, e a gente às vezes fica com pressa de chegar logo. Mas, em primeira, a gente tem que andar bem lentamente, porque ela é uma marcha de força, mas não é uma marcha de velocidade. E andar em primeira marcha exige muita energia de nós. E a gente precisa tomar um cuidado grande, né, para entender como equilibrar essa energia, né? A gente está sendo, nesses tempos de pandemia, meio que obrigados a renascer todos os dias, né? E renascer consome muito combustível, né? Acordar, isso deveria ser a nossa tônica sempre, né? Eu acordo e eu quero renascer no dia de hoje. O que significa isso? Significa superar as minhas dificuldades, melhorar um pouco mais naquilo que eu estou orientado, né, para melhorar. Mas renascer exige um esforço muito grande, né?
Na verdade, usando até uma analogia, né, do que a gente está passando, né, ou seja, a gente somente renascendo, a gente combate a morte, né, no sentido figurado. Combate à morte significa se afasta da estagnação, né? Se a gente pergunta para algumas pessoas assim, qual é o contrário de morrer? Muita gente diz assim, viver, né? O contrário de morrer é viver, e não é, né? O contrário de morrer é nascer. E se a gente apenas vive, a gente não está neutralizando a morte. A gente está apenas seguindo em frente. A gente tem que renascer todos os dias. E nesses tempos de pandemia, renascer todos os dias significa construir o próximo degrau, né? Significa construir uma automotivação que talvez a gente nunca tenha construído na vida, né? Necessitado dela na vida, né? A gente tem que construir o nosso próximo degrau e, se a gente não construir, a gente vai paralisar no meio da escada, né? Então, estamos vivendo tempos em que a automotivação é o que vai nos mover e a gente precisa a cada dia ter essa convicção, né? Porque estamos todos, né, exatamente todos, psicologicamente contaminados, né? Esse vírus, ele não contamina só o nosso organismo físico, né? O nosso corpo físico, ele contamina muito mais, acho eu, muito mais as nossas mentes, né? Os nossos comportamentos. Eu acho que não tem um só terráqueo, né? Um só habitante do planeta Terra que não esteja preocupado, que não esteja com medo, né? Estamos todos psicologicamente contaminados, né, por esse vírus. E essa pandemia trouxe para a gente, eu acho importante a gente entender isso, né, claramente, alguns medos que eu diria que são medos genéricos, né? Todos nós estamos sentindo, né? E esses medos, eles não vieram para nos paralisar. Afinal de contas, o medo que paralisa, ele é inútil, né? Ele não serve para nada. O medo que serve é o medo que cuida, é o medo que faz a gente tomar cuidado, mas seguir em frente, né? Então, nessa pandemia, a gente não pode simplesmente se recolher dentro de um invólucro e ficar lá, esperando tudo passar. Nós temos que usar, né, os três cavaleiros, né, que nos ajudam nesse momento: a coragem, o cuidado e a resiliência. Somente assim a gente vai conseguir caminhar, né? E quais são esses grandes medos, né, que a pandemia nos traz? O primeiro de todos é o medo da própria morte, do próprio desencarne, né? Embora sejamos conhecedores, né, sejamos conscientes de que a morte não existe, de que o desencarne é apenas uma passagem para uma outra condição, de que a reencarnação é a benesse mais linda que Deus nos proporciona, né? Que eu acho que, mesmo com toda essa consciência, nós também fomos munidos da capacidade de temermos, sim, temermos a morte, e é bom que temamos, porque com isso a gente precisa aprender a cuidar da vida. Cada um desses medos que a pandemia traz para a gente é um medo que se propõe a desenvolver em nós, ampliar em nós uma consciência. E, por exemplo, ao sentirmos medo de morrer, ao sentirmos medo da morte, amplia-se em nós a consciência da finitude, né? O que é a consciência da finitude? É a consciência do quanto nós já vivemos e do quanto nós ainda queremos viver, e mais do que isso, do como nós queremos viver, né? A consciência da finitude é uma consciência que deve nos colocar: somos todos finitos, né? Todos morreremos um dia, mas a questão não é essa, né, de saber a data que eu vou morrer. A questão é o quão consciente eu estou da minha finitude, né? E aí, para desenvolver essa consciência, eu tenho que olhar para a minha vida, né? Eu tenho que olhar para a minha caminhada até agora e tenho que me perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu quero viver, né, de agora para frente, né? Eu, por exemplo, eu tenho desenvolver consciência de finitude, é mais ou menos imaginar uma coisa assim: eu tenho 56 anos de idade, com certeza eu já vivi muito mais do que vou viver, né? Eu já ultrapassei a metade do caminho, com toda certeza, né? Então, é um
momento de eu parar e pensar, né? Como é que eu quero, o que eu quero mudar na minha vida para que a minha vida possa ser o mais plenamente vivida, né, de agora em diante. Isso me dá consciência de finitude. Então, aproveitemos o medo da morte para desenvolver a nossa consciência de finitude, né? Um segundo medo que a pandemia nos traz, e que é um medo tão grande, para mim, é um medo até maior do que o primeiro, né? O medo de perder pessoas que a gente ama, né? Esse medo é muito forte, a pandemia está trazendo esse medo para todos nós. E é um medo que também traz junto uma possibilidade de ampliação da consciência. Nesse caso, é a ampliação da consciência do cuidado, né? Quando bate em mim o medo de perder alguém que eu amo, a gente fica se perguntando de que forma que eu estou cuidando dessa pessoa, né? Que cuidados eu estou tendo com essa pessoa. Então, eu acho que precisamos desenvolver e ampliar a consciência do cuidado como um convite feito por esse medo, né, de perdermos quem a gente ama, né? Nesses tempos de pandemia, esse medo tem vindo de maneira muito frequente, né, para quase todos nós. Um outro medo, né, que a pandemia traz é o medo do desemprego, né, da pobreza, da miséria, que infelizmente estamos vendo se alastrar cada vez mais, né? E aí é um medo que também traz a possibilidade da gente ampliar a consciência, né, do quão empregável eu sou, né, o quanto eu consigo ser alguém, né, que consegue um trabalho mesmo, né, o quanto eu tenho me preparado para isso, né, o quanto eu tenho me esforçado para ser uma pessoa empregável, né? Eu acho que essa consciência precisa vir e ser ampliada junto com esse medo grande que muitos estão vivendo. E um outro medo muito grande que a pandemia traz para a gente é o medo de não dar conta do novo normal, né? Isso aí muita gente está com esse medo. Não vou dar conta, né? Por quê? Esse novo normal, ele traz a necessidade de mudança, né? Traz a necessidade de eu ter cuidado comigo, com o outro, de eu usar máscara, de eu estar sempre fazendo a asepsia das mãos, né? De eu estar mantendo distância, de eu estar segurando muitas vezes, né, um desejo meu, como o desejo de me reunir agora, né, nas festas, eu tenho que segurar isso. E aí a gente bate aquele medo de não dar conta do novo normal. A gente fica perguntando logo quando é que acaba a pandemia. E uma coisa muito interessante que uma grande amiga médica que participa de grupos, né, de pesquisa, ela me disse, né, que não existe pós-pandemia. Eu usei, estava conversando com ela e eu usei essa expressão, né? A escola pós-pandemia, ela, Júlio, deixa eu te sugerir uma coisa, para de usar o termo pós-pandemia, porque para a medicina e para a ciência não tem pós-pandemia ainda. Pós-pandemia é só quando a gente tiver entendido esse vírus, quando a gente tiver entendido se a vacina vai ser anual, semestral, bienal, né? Como ela funciona, se ela funciona realmente, durante quanto tempo, se esse vírus vai ter mutações, né, que vão exigir novos cuidados. Então, até lá é pandemia. O que a gente está tentando fazer na medicina e na ciência é compreender essa pandemia para controlar. O que eu acho que a expressão mais cuidadosa é o controle da pandemia, né, e não o pós-pandemia, porque pós-pandemia pressupõe que a pandemia acabou e ninguém tem a mínima ideia de quando isso vai acontecer. Quando ela falou isso, eu confesso que isso me chocou, né? Um negócio assim, toim, caramba, o que é isso? Né? Até porque eu estava naquela fantasia, né? De que, poxa, a vacina está aí, então está tudo muito perto do fim. E eu estou vendo muita gente, né, com essa expectativa também. E quando ela disse isso, ela me deu uma chamada de consciência, né? Sobre esse medo, né? Como é que por quê? No fundo, eu tenho que aumentar a minha consciência da necessidade de mudar, necessidade de incorporar esses cuidados à minha vida, né, de cuidar de mim de uma forma mais efetiva. E, por fim, a pandemia traz um medo, né, que é um medo que eu diria um medo histórico, né, é um medo eterno, que é o medo do autoconhecimento, o medo do olhar para dentro, o medo da gente ter cada vez mais consciência das nossas forças, das nossas limitações, né? O quanto eu sou coerente, incoerente, o quanto eu sou forte, fraco, o quanto eu... Em síntese, olhar para dentro pressupõe enxergar a gente
de todas as formas. E isso é uma coisa que muitas vezes dói, incomoda. Acho que a pandemia está convidando a gente para isso, né? A pandemia está fazendo a gente ficar preso nessa casa aqui, né? Mas a gente também está preso nessa casa aqui, né? E a prisão nessa casa aqui, ela é mais difícil, ela é mais dolorosa do que a prisão nessa casa aqui. Nessa casa aqui, a gente vai da sala para o quarto, do quarto para a varanda, da varanda para o banheiro, do banheiro para a cozinha, né? Agora, nessa aqui, eu sou obrigado a enfrentar as minhas forças, mas também as minhas limitações, né? E isso é difícil, isso não é fácil, mas é libertador, né? É libertador quando eu conheço exatamente as minhas forças e as minhas limitações. E aí a gente cai numa questão que é a resiliência do evangelizador, né? A resiliência do educador espírita, o como que a gente pode aprender nesse momento de dificuldades. E essa aprendizagem, como é que ela pode nos tornar mais fortes, como é que ela pode nos tornar mais competentes, né, para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso papel. Em primeiro lugar, que fique claro que é fundamental continuarmos a desenvolver o nosso papel de evangelizador durante a pandemia. Eu acho que nunca foi tão importante, né, esse nosso papel, né? Então, essa resiliência ela já começa por aí, né? E a gente tem se mostrado, eu tenho acompanhado desde o ano passado, né, desde 2020, a trajetória de alguns professores, eu trabalho com a área de educação, né, mas também de alguns evangelizadores, no cumprimento desse propósito, né, de continuarmos a caminhar nessa estrada, né, da evangelização. E isso tem mostrado que sim, nós somos resilientes, né? A gente está fazendo mesmo sem saber como, está aprendendo, né, se virando, um ensinando para o outro, vendo live, né, procurando no Google, no YouTube, vendo vídeo, etc. A gente está encarando os nossos bloqueios. Já encontrei alguns irmãos com bloqueios grandes. Eu não sei falar para a câmera, eu fico nervoso, eu não tenho esse dom, mas estão encarando esses bloqueios, né? Estamos equacionando os nossos diversos papéis ao mesmo tempo, né? Estamos continuando a ser maridos, esposas, irmãos, filhos, profissionais, né? Ou seja, professores, vendedores. Estamos continuando a ser tudo ao mesmo tempo, né? Isso também é um grande desafio. A gente está conseguindo também se superar, mesmo nesse momento de fragilidade e medo, né? A gente está conseguindo usar aquele trio, né? Cuidado, coragem e resiliência. E estamos conseguindo construir superações, né? A gente está conseguindo se reinventar metodologicamente, né? Eu tenho visto muitas lives de troca, né, entre educadores, um mostrando para o outro, né? Olha, eu fiz isso e está funcionando bem. Eu fiz isso, deixo aqui como sugestão, né? E é um caminho bem interessante. Eu acho que é hora de reforçarmos e desenvolvermos em nós a tão falada, tão aclamada empatia, né? E eu gosto muito de subdividir a empatia, né, para que a gente possa entender claramente em que nível de empatia que a gente deve, que nível de empatia que a gente deve visar, que a gente deve almejar desenvolver em nós. E esse nível é o nível da ação empática, né? Ou seja, a empatia ela está aí para eu aprender a agir com empatia, não apenas sentir a empatia, né? No nível do sentir a empatia, eu tenho a empatia no nível cognitivo e no nível emocional. A empatia cognitiva é aquela empatia que acontece quando eu compreendo o lado do outro, né? Aí eu entendo o lado dela, eu entendo porque que ela está agindo dessa maneira, né? Olha o que está acontecendo com ela, olha pelo que ela está passando, né? Eu entendo, eu entendo. Essa compreensão, ela é um indicador claro, né, de que a gente tem empatia cognitiva, né? Agora, tem um segundo nível de empatia, que é a empatia emocional, é aquele que nos faz sentir exatamente o que o outro está sentindo. Exatamente nunca é, né? Mas é muito próximo, digamos, próximo do que o outro está sentindo. Se colocar no lugar do outro de verdade, sentindo. Eu me entristeço com a tristeza do outro, né? Eu me desespero com o desespero do outro, eu me alegro com a alegria do outro. Graças à neurociência, né, que comprovou que nós temos os neurônios espelho, nós somos capazes de refletir o comportamento do outro, né? Somos capazes de ser emocionalmente empáticos. A gente está assistindo uma novela, um filme, e a gente é capaz de chorar numa cena por causa da empatia emocional, né? Porque eu empatizei tanto com aquele personagem que
eu fiquei imaginando, meu Deus, e daqui a pouco eu estou triste com aquilo, né? Eu estou me sentindo muito parecido com ele, né? Agora, a gente deve usar toda essa empatia para que a gente possa agir empaticamente. Porque o que vai fazer realmente a diferença no mundo é a ação empática, né? Eu preciso agir empaticamente, né? Deixa eu usar um exemplo que eu sempre uso, mas que é bem didático para a gente entender isso. Eu entrei uma loja uma vez para comprar uma camiseta. Essa loja estava muito cheia, tinha apenas uma vendedora que estava tentando atender todo mundo ao mesmo tempo, tinha o gerente da loja que estava no caixa, né, fazendo com que ela ficasse mais nervosa ainda, porque ele falava, essa moça aqui está esperando um tempão, aqui, já atendeu aquela lá? Cadê o embrulho dessa moça? Não sei o quê. E ela sozinha, tentando se virar. Eu entrei, né, para comprar a camiseta que tinha visto na vitrine e fiquei observando, né, o momento que aquela moça estava vivendo, e naquele momento bateu a empatia cognitiva, né? Eu parei e pensei assim, nossa senhora, olha só o que ela está vivendo, né? Eu acho que já bateu quase que emocional. Eu comecei até a me sentir um pouco perdido, igual ela estava também, né? Mas aí ela para lá e para cá, trocou o embrulho de uma moça, aí veio a empatia cognitiva, porque eu pensei assim, claro que ela trocou o embrulho da moça, né? Tá sozinha lá, perdida, né, sofrendo pressão do gerente lá, né? Aí quando o balcão esvaziou um pouquinho, eu me aproximei do balcão e falei, você tem aquela camiseta amarela lá da vitrine, tamanho G? Ela, tá bom, amarela? Foi, demorou um pouco, eu entendi, né? Demora. Daqui a pouco ela me trouxe a camiseta e falou, aqui é a camiseta amarela, né? Tamanho M, né? Eu falei, não, eu falei tamanho G. Ela, não, você não falou tamanho G, você falou tamanho M. Eu ouvi muito bem. Eu falei, opa. Ela, né, no mínimo, eu estava vendo a hora que ela ia explodir de alguma forma. Eu acho que esse momento eu fui escolhido para essa explosão, né? Não, só não falou G, só falou M. E eu rapidamente pensei, e graças a Deus fui capaz de uma ação empática, né? Eu me virei para ela e falei, não, você tem razão, eu devo ter trocado, né? Acho que é a minha vontade de vestir M que faz isso, mas eu sou G, né? Realmente, você desculpa, tá? Eu me enganei, você pode ver se tem G para mim? Ela foi lá, viu, tinha, trouxe, né? E depois já estava mais vazia a loja, né? Virou-se para mim e falou, me desculpa, que eu estou muito nervosa, como você viu, eu estou sozinha aqui para ver as coisas e tal. Na hora que ela estava, né, começando a se alterar comigo, assim, o gerente lá do caixa falou assim, algum problema aí? Algum problema? O que está acontecendo? Eu me antecipei e falei assim, não, nada, problema nenhum, amigo. Problema nenhum, a gente já está resolvendo aqui, obrigado. Eu me antecipei porque eu sabia que aquilo ali podia provocar um conflito maior ainda, né? Então, ação empática é isso. É quando eu consigo agir me colocando no lugar do outro, né? Para naquele momento entender o processo e ajudar o processo a ter o melhor resultado possível, né? E aí, gente, falando de evangelização em tempos de pandemia, nunca é demais a gente recordar os princípios pedagógicos da pedagogia espírita, né? E o primeiro princípio é o princípio da liberdade, né? Ou seja, que diz que o educando é livre para aderir ao processo evolutivo que a gente oferta, ou seja, nada tem essa referência com falta de limites, por favor, né? Tem muitas pessoas que entendem errado isso. Então, a gente oferece, mas deixa ele caminhar do jeito que ele quiser. Não, não. Muito pelo contrário, os limites precisam ser muito bem colocados. Agora, claro que cada um precisa ir se conscientizando que tem livre-arbítrio e que esse livre-arbítrio precisa estar sendo utilizado o tempo todo. A criança já tem que começar a entender isso, né? A criança tem que começar a entender que ela faz escolhas e que as escolhas que ela faz têm consequências, né? Então, o segundo princípio pedagógico da pedagogia espírita que a gente não pode esquecer e que é sempre bom a gente relembrar é que é uma pedagogia da ação, né? Ou seja, para aprender eu preciso agir, experimentar, né? Ou seja, fazer alguma coisa para que eu sinta que posso, para que eu sinta que estou aprendendo, né? Eu acho que esse princípio é fundamental nesse momento que cada um está nas suas casas, que estamos tendo que evangelizar através do ensino remoto, né? E por quê? Porque exatamente como quando estávamos, né, diante deles, a gente precisa pensar em atividades que os coloque em ação, né, para que eles possam aprender mais profundamente a partir dessa ação, né? O terceiro princípio é a pedagogia do amor, né? Ou seja, a relação pedagógica precisa ser alicerçada no amor, né? Para tocar, né, profundamente a alma do educando. Então, por isso que ser
evangelizador é, acima de tudo, um ato, um gesto de amor, né? Ser professor como um todo, eu preciso olhar para aquele indivíduo, né, querendo que ele caminhe, né, amando-o independente do seu comportamento, amando-o independente do que ele, da forma que ele se coloca, né, tentando primeiramente entender, né, que ele é um espírito encarnado e que nós estamos ali para ajudá-lo, né, a trilhar essa caminhada, né? E aí eu trago também alguns princípios da pedagogia do ensino remoto. Eu acho que o casamento desses dois princípios pode nos ajudar nesse momento de pandemia, né? Relembrando os princípios da pedagogia espírita, mas também mostrando que o ensino remoto tem alguns princípios importantes. O primeiro deles é a clareza de papéis que precisa existir, né? No caso, não é nem entre a escola e a família, é entre o centro espírita e a família, né? Mas não importa, é a clareza de papéis. Qual é o papel dos pais nesse momento em que as crianças estão dentro de casa? Eu preciso negociar com esses pais, eu preciso fazer contato com eles, eu preciso conversar com eles para que eles topem, para que eles aceitem ser os facilitadores do trabalho de evangelização dentro das casas. Por uma razão muito simples. Eles não estão no centro espírita nesse momento, eles estão dentro das suas casas. E estando dentro das suas casas, quais as regras que valem para dentro das casas, né, dos nossos evangelizandos? São as regras das casas deles, né? Eu não posso estabelecer lá as regras do centro, né? Então, o centro funciona com as suas regras dentro do seu espaço físico. Os centros, vários deles estão fechados, né? Então, a evangelização está ocorrendo dentro de casa, então tem que negociar com esses pais, esses adultos, né, que moram em casa. Às vezes pode não ser nem diretamente com os pais. Mas eu preciso explicar para eles antes o que é evangelização, eu preciso explicar para eles antes, principalmente no trabalho com bebês, né, no trabalho com os menores, eu vou precisar muito desses pais. Eu vou precisar que eles entendam como é que vão aplicar, como é que vão ajudar as crianças a desenvolver potencialmente as atividades que nós vamos propor. Então, é muito interessante que a gente antes converse com os pais, com esses adultos, para que, na hora da evangelização, eles possam estar próximos e ajudando, né, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. A autonomia discente é o segundo fundamento dessa pedagogia do ensino remoto, que significa o seguinte: eu preciso escolher atividades o mais autônomas possível, ou seja, atividades que eu pense assim, a criança vai precisar o mínimo possível de ajuda, que ela consiga de preferência fazer sozinha, né? Que a criança possa aprender a fazer sozinha, que a criança possa conseguir fazer sozinha ou precisar de pouca ajuda, né? Então, isso é um outro princípio importante eu pensar antes de elaborar essa atividade. Ele vai conseguir fazer o máximo possível sozinho ou vai precisar de que tipo de ajuda? Então, eu preciso ajudar para que ele tenha essa ajuda, né? Eu preciso usar muita instigação cognitiva, né? Ou seja, ao invés de explicar muito, eu preciso provocar muito. Fazer perguntas, né? Lançar uma charada, lançar um desafio, pedir que eles conversem com as pessoas e tentem descobrir uma resposta, né? Ou seja, instigar bastante, muito mais do que explicar tanto, né? Eu preciso pensar em sistematização da aprendizagem, né? Ou seja, o que ele pode fazer para provar que ele entendeu a lição, né? O que ele pode fazer para provar que ele entendeu aquele conteúdo, né? Então, a gente pode pensar, né? Se a gente está falando sobre, não sei, pega um tema qualquer da evangelização, sobre Deus, né? Sobre o que é Deus, onde está Deus e tal, eu posso pensar que atividade que eu posso pedir que ele faça que me prova que ele compreendeu isso, né? Eu tenho que pensar na sincronicidade e na assincronicidade no seguinte sentido: síncrono é tudo aquilo que acontece ao mesmo tempo. Infelizmente, não é com todos que a gente tem essa condição de falar ao mesmo tempo. E a gente tá, né, aliás, essa atividade aqui não é síncrona. Eu estou gravando esse vídeo e vocês, cada um, vão assistir em diferentes momentos. Mas síncrono é quando eu consigo falar através do Zoom, né, através do Google Meet, né, através do Hangout, né, lá do Google, ou seja, eu consigo falar daqui e todo mundo ouvir aí a mesma hora. Pode ter uma interação bacana. E tem a assincronicidade, que são as atividades que eu encaminho
para que um vídeo para que eles assistam na melhor hora que eles puderem, uma atividade para que eles façam e depois me encaminhem o resultado, né? E um outro fundamento importantíssimo são as tecnologias da informação e da comunicação, né? Eu preciso das tecnologias nesse momento. As tecnologias elas estão viabilizando a continuidade das relações, a continuidade dos contatos, a continuidade das aulas, né? Então, eu preciso, né, cada vez mais entender essas tecnologias, eu preciso cada vez mais me aproximar, né, dessas tecnologias. Os aplicativos que têm sido mais usados são, acho que a gente já conhece bastante, o Google Meet, né, que é um aplicativo gratuito, acho que ele é o mais usado de todos, o Zoom, que também tem uma modalidade gratuita, né? O Webex, que é também muito interessante, muito parecido com o Zoom. O Google Teams, que também é bacana, é gratuito também, pouca gente usa, que é também muito parecido com todos os outros. E algumas plataformas especiais, né? Que a maioria delas são pagas, mas que eu tenho diversos aplicativos gratuitos, né? Que eu posso utilizar nesse momento, até para que eu tenha também encontros síncronos, né? Ou seja, aqueles encontros onde a gente possa conversar, possa perguntar como é que você está, como é que você está passando, né? Então, os pontos essenciais para que haja um bom desempenho no ensino remoto são esses. Eu preciso ter clareza, preciso deixar claro para os pais, eu vou precisar deles enquanto mediadores em casa, eu preciso pensar atividades com um nível de autonomia bom, eu preciso ver formas de instigação cognitiva, ou seja, instigar muito mais do que explicar, né? Eu preciso entender como é que eu vou sistematizar cada tema, né? Que atividade que eles vão fazer para me mostrar que eles realmente entenderam. Isso pode ser, na sistematização, por exemplo, um exemplo de atividade sistematizadora, um videozinho, né, onde ele pode citar um exemplo, onde ele pode falar ou mostrar alguma coisa, ou criar alguma coisa, né, que demonstre que ele realmente entendeu ali o conteúdo. Devo ter um equilíbrio entre as atividades síncronas e assíncronas, né? Não esquecendo que, se possível for, nem que seja com WhatsApp, né? Marcar com alguns evangelizandos, né? O WhatsApp é mais possível para um maior número de pessoas, mas e se não for possível nem com o WhatsApp, liga, telefona. Se nem, é difícil, mas se nem telefone tiver, tenta ver o telefone de alguém próximo, mas não fiquemos mais de uma semana, né, ou de 15 dias, no máximo, sem conversar com esses evangelizandos, né, sem dizermos, pelo menos, estamos aqui, né, estamos juntos, como é que você está, sem dar uma palavra amiga, né, nesses tempos que estamos vivendo, né, e usando da melhor maneira possível as ferramentas tecnológicas, né. Essa evangelização remota, gente, que a gente está falando, então, ela tem alguns propósitos, né? Ela tem algumas características, como, por exemplo, manter a chama da fé através do acolhimento. A gente precisa ter, acima de tudo, essa postura acolhedora, né? Ou seja, se tem um foco da evangelização nesses tempos de pandemia, é acolher, né? A evangelização sempre foi acolhedora, mas agora ela está precisando ser bem mais acolhedora do que sempre foi. Orientar os pais para essa mediação, como já dissemos, né? Precisamos, de preferência, estabelecermos um canal de contato com esses pais, para que eles vão ser os nossos mediadores em casa, né? As atividades, elas precisam ser curtas e objetivas. Lembre-se que a gente não vai estar próximo para ficar aprofundando tanto. Então, as atividades elas precisam ser, principalmente, quanto menor a faixa etária, mais curta e mais objetiva deve ser a atividade proposta, né? O objetivo da evangelização remota também precisa ser a dinamização dessa interação entre eles. Então, sempre que possível, realize sim, né, uma live com todos os evangelizandos, né, uma ligação de vídeo no WhatsApp, né, com grupos menores no WhatsApp, dá para ligar para 8 ou 10, né, ou seja, para que eles possam se ver, conversar, perguntar, um dizer para o outro, né, como é que está, né, e fortalecer essa dinamização. Também, né, a evangelização remota é para dar continuidade aos estudos, o currículo continua, né, de uma forma diferente, da forma mais criativa, mas o currículo continua. A gente tem que dar continuidade aí, né, aos estudos do Evangelho.
interessante que as tarefas, em cada encontro que a gente tenha com eles, a gente deixe tarefas de continuidade. O que é isso? Tarefas que eles possam, ao longo da semana, realizar e que tenham a ver com aquele assunto tratado, né? Então, se a gente, por exemplo, falou do perdão, né? Ou seja, que eles possam, ao longo da semana, verem quem é que eles estão precisando perdoar e por que estão precisando perdoar, e, de preferência, procurar essas pessoas e conversar sobre isso. Ou seja, tarefas de continuidade, tarefas que eles possam refletir na ação prática deles, né? Essas atividades, né, que a gente precisa deixar nesses tempos aí de ensino remoto, precisam, de preferência, ser atividades com produtos finais, para que eles possam retornar para a gente isso, né? Ou seja, para que, no caso dos menores, dos pequenininhos, os pais possam filmar e mandar para a gente ver como é que foi, né? Que seja por exemplo, trabalhando o tema Deus, né? Você pode pedir que eles, depois de trabalhar isso, você tira uma foto de um lugar onde você acha que Deus está, né? E explica por quê, e diz por que Deus está ali, né? Então, para ver se ele entendeu uma atividade que é um produto final. Vamos ver se ele vai tirar uma foto e vai ter uma explicação coerente, né? E, por fim, essa evangelização remota, ela precisa usar meios online e meios físicos também. Não vamos esquecer que vários dos nossos evangelizandos podem não ter acesso, e infelizmente não têm acesso, né, aos meios tecnológicos. Então, eu preciso pensar assim, né, numa apostilinha, numa atividade, ou seja, impressa, né, ou seja, xerocada, que eu possa, de forma criativa, fazer chegar às mãos, né, dessas famílias que não têm esse acesso aí à internet, ao online, né? Eu acho que esses meios físicos, eles precisam ser também previstos no planejamento da evangelização aí das casas espíritas, né? E muita coisa tem sido feita, né, ao longo de 2020. Existe lá na página da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, isso aí eu tirei de lá, né, um documento, um PDF, que mostra, né, faz uma síntese das atividades que os centros têm desenvolvido e que têm dado certo de alguma forma. E aí eu trouxe algumas aí só para que a gente possa ter uma ideia disso, né? Mas, por exemplo, para trabalhar com a infância, criar, né, ou potencializar grupos de WhatsApp por ciclo de evangelização, com pais e com os evangelizadores, contação de histórias virtuais, né? Envio de vídeos pelo WhatsApp ou publicação no Instagram, gravação de vídeo dos evangelizadores para as crianças, com mensagens, histórias, mascotes, etc. Envio de planejamentos temáticos e subsídios às famílias para que elas conduzem as crianças, né? Como a gente falou, é fundamental orientar as famílias, né? Enviar vídeos, clipes musicais, letras de música para as famílias e crianças sobre tarefas para que eles cantem no dia a dia, né? Se a família toda for espírita, isso funciona melhor. Se não for, né, que aquela pessoa que é espírita na família possa conduzir isso junto com a criança, né? Realização de estudos online com as crianças, né, de faixa etária maior, dos mais velhos, né, em salas de hangout ou plataformas com autorização da família, né, com duração máxima aí de 45 minutos, 1 hora no máximo, acho que é até demais. Né? Eu gosto muito de meia hora. Né? Com a juventude também tem várias sugestões aí, né? Nos grupos de WhatsApp, o Evangelho Online, diário, semanal, né? Momento Gratidão, e aí postar no grupo sempre alguma coisa todo dia, né? Ou seja, fazer estudos de evangelização online também por temas, né? Lives, fazer lives com os jovens, né? Mediado por expositores, por convidados, né? Algumas lives musicais, é muito legal isso com a juventude, lives em que eles possam tocar um violão, cada um da sua casa, de onde estiver, né? Possa puxar uma música, possa, né, fazer lives musicais, né? Fazer livro da semana, dicas de leitura, né? Em síntese. E para os evangelizadores, né? Vídeos e publicações com dicas de atividades virtuais, a gente encontra alguns do Google também, né? Diálogo virtual semanal com a equipe de evangelizadores, é fundamental a casa espírita fazer isso, né? Os evangelizadores dividirem entre si as suas dificuldades, os seus acertos, né? Também reuniões para o estudo doutrinário com os evangelizadores, né?
e o próprio usar também as mídias sociais. Em síntese, tem aí diversas, esse material é um material muito rico, né? Tá lá na página da FEB, né? Com sugestões de atividades de evangelização nesses tempos de pandemia. Olha, eu tirei só uma parte para vocês verem, né? Olha aí, tem muitas, muitas, muitas sugestões. Tá? E o mais legal é que nesse mesmo documento tem aí também a sugestão das plataformas e tem alguns links, né, com recursos interativos. Tem o Padlet, que eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho, que é muito legal. Você cria um mural virtual e qualquer um acessa, é só você mandar o link. Né? Então, você pode colocar coisas e o aluno de lá, ele vê, bota um vídeo, ele vai lá e vê, ou às vezes você bota um texto, ele vai lá e baixa o texto em PDF. É um mural, é um mural. Ele também pode colocar coisas, pode haver uma interação bem legal. Né? E tem aí alguns links, né, com conteúdo também disponíveis aí para todo mundo ver. Olha, bastante coisa. Né? Tem bastante sugestões possíveis da gente trabalhar nesse momento. Como eu disse a vocês, lá no www.padlet.com, você pode gratuitamente fazer até 6 murais virtuais. E é muito fácil fazer os murais virtuais. Vou fazer uma aqui agora, né, para que vocês vejam como é que é. Eu entro, né, lá no site, ele é mais ou menos assim. Por que o meu já tem 8 murais? É porque eu tenho a versão paga, né? Eu passei de 6, eu trabalho com isso, eu tenho a versão paga. Mas até 6 você faz gratuitamente. Você vem aqui em criar um Padlet, ó, aqui, botão rosa, e aí você tem vários modelos lá. Eu só uso mural, né? Mas tem uns modelos bem bacanas também. Eu vou selecionar aqui mural, ele já vai abrir o mural. Né? Ele já coloca um fundo lá aleatório, e se você quiser, você utiliza esse fundo, né? E se você não quiser, você modifica. Né? Você pode, ó, meu Padre é deslumbrante, você pode mudar o título dele, né? De colocar aqui, ó, Mural da Evangelização, né? Olha lá, criado com a ajuda, né, de um macaco digitando, eles são meio engraçados, né? Você pode colocar aqui, criado com a ajuda de vários espíritos de luz. Ó, ficou melhor, né? Aqui, logo abaixo, você pode copiar o endereço. Olha, ele ganha, ele recebe o endereço. Aqui, ó, copiar para a área de transferência. Já vou copiar logo. Está copiado o endereço desse nosso mural. A aparência dele você pode mudar, eles colocaram aleatoriamente aí um skate, você pode mudar com outras imagens, né? Olha lá, tem imagem de planetas, de pílulas. Vamos botar as pílulazinhas coloridas aqui, ó. Say yes, verdade, tal, não sei o quê. Né? Fica mais colorido o nosso mural. Aqui a gente volta de novo, né? E aqui acho que é isso. Né? Eu cancelo aqui? Não, não. Continue trabalhando. Para onde eu vou? Lá no final, próximo. Sim. Está tudo pronto. Né? Começar a publicar. Pronto. Aí está o nosso mural, olha que bonito. Então, como é que eu publico nele? Tem um sinalzinho de mais aqui embaixo, né, no canto direito. Eu clico, ele abre uma janelinha, que eu posso escrever, né? Olá! Né? Sejam bem-vindos ao nosso mural digital. Né? E aí eu posso colocar aqui, ó, coisas que estão no meu computador, fazer o upload. Eu posso escolher um arquivo, né, escolher uma foto. Aqui eu posso tirar uma foto. Eu não vou tirar uma foto porque eu estou usando a câmera para gravar o vídeo, né? Então você pode colocar foto nos 3 pontinhos, mostra tudo que você pode colocar no mural. Ó. Link, uma foto, um filme, tudo, né? Um texto, tudo. É muito rico. Isso é muito bacana, né? E com isso ó, vou clicar fora, está lá, já coloquei, sejam bem-vindos ao nosso mural digital. Vamos fazer o seguinte, vamos usar esse mural de verdade, né? Vamos lá, vamos usar esse mural de verdade. Vou sair dele aqui, saindo dele, ó, ele já está lá criado, já fiz até né, já copiei, né, o endereço dele, então vou voltar aqui para o nosso slide, e vou colocar o endereço dele aqui logo abaixo, né? Porque aí
vocês podem entrar no mural, fiquem à vontade lá e usem e abusem o mural, né, para trocar. Olha o endereço dele. Né? Então, como isso é um vídeo, você pode copiar o endereço, um pouquinho grande, mas dá para copiar. Né? Fotografa e digita com cuidado. E aí você depois salva esse link. E aí podem usar, né, para trocarem entre vocês sugestões de atividades, né, remotas de evangelização. Trocar textos, trocar vídeos, trocar links, né, trocar coisas que com certeza vão ajudar no nosso trabalho do dia a dia. Ok? Bom, é isso. É isso. Todos nós estamos tentando fazer da melhor forma possível, né, seguir em frente com tudo, né, com tudo que estamos vivendo, mas sempre com coragem, com cuidado e com resiliência, né, e sempre acreditando que estamos vivendo esse momento porque de alguma forma escolhemos viver esse momento, né? Ninguém foi colocado aqui à força, né? Então, se estamos aqui nesse momento vivendo exatamente esse momento é porque temos muita coisa a fazer por aqui, né? E se escolhemos, então, estar envolvidos com a tarefa da evangelização espírita, isso comprova mais do que nunca essa nossa tarefa, né? Esse nosso compromisso, ok? Fiquemos com Deus, que Deus possa abençoar a cada um, possa proteger, dar muita paz, muita serenidade, muita saúde, né? E que a gente possa seguir em frente com convicção, com fé, né, de que atravessaremos esse momento e sairemos dele, com certeza, bem melhores do que quando aqui chegamos. Fiquem com Deus.